Boa noite, pessoal. Eu hoje vamos então fazer a próxima aula do curso dos chakras e a teletérica, segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar do segundo chakra. Na primeira aula a gente teve uma visão geral dos chakras como um todo. Na segunda aula a gente falou do chakra básico e hoje a gente vai falar do chakra genésico, que é o chakra também chamado de chakra sexual. Então, nós vamos iniciar aí a nossa fala pedindo a espiritualidade de luz que possa nos conduzir nesse momento, que as mensagens que sejam transmitidas sejam mensagens de amor, de luz e que possam trazer o entendimento para a gente desses centros de força que foram também falados e discutidos por André Luiz em vários livros, através das psicografias de Chico Xavier. Então, que a espiritualidade superior possa estar conosco para abrir o nosso entendimento para toda essa realidade que é invisível aos nossos olhos carnais, mas que é real dentro das perspectivas dos nossos corpos espirituais. Então, que nós possamos, então, ter esse conhecimento e utilizar isso de uma maneira bem saudável para a nossa vida enquanto encarnados na Terra e também quando nós estivermos desencarnados com os chakras que nos acompanharem. Assim é, que assim seja. Nós vamos falar, então, do chakra, do segundo chakra, que é o chakra chamado de genésico. André Luiz explica que é pelos centros vitais que a mente comanda as células dos corpos físico e espiritual, lá em Evolução em Dois Mundos, na página 33, isso na 25ª edição. Ele diz assim: são os centros vitais, fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização externa, pela qual o homem possui do corpo denso e detemos todos do corpo espiritual em recursos equivalentes, as células que produzem fosfato e carbono de cálcio para a construção dos ossos. Então, os centros vitais eles vão trabalhar nesse sentido aí da construção também, né, da automática da nossa alma e imprimir às nossas células essas especializações externas para o nosso corpo. Explica também que pelos centros vitais é que os médicos espirituais prestam assistência para nós, encarnados. Observando o corpo espiritual ou psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconhecemos facilmente que, como acontece na esterilização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quanto a criatura se encontre no campo de encarnação. Fenômeno esse a que tenham habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmado renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções do corpo espiritual, segundo a lei do merecimento, recursos esses que popularizarão na medida terrestre do grande futuro. Então, assim, quando é feita a imposição de mãos, quando é feito algum tratamento espiritual pelos médicos, né, da espiritualidade superior, é através dos chakras que eles vão equilibrando todo o nosso corpo físico, porque todos os chakras têm ligação direta com os nossos órgãos internos. Então, quando você equilibra um desses chakras, você vai alcançando as curas, né? Você vai alcançando o equilíbrio e também as curas. Então, os médicos espirituais alcançam o nosso corpo físico através desses chakras. É isso que o André Luiz fala, né? No livro que ele mandou através do Chico Xavier. Então, só para a gente lembrar a importância aí desses centros de força, né? Então, hoje a gente vai falar do segundo chakra, que é o chakra genésico, também chamado de chakra sexual. Esse chakra ele se localiza ali, um pouquinho abaixo do umbigo, né? E ele é responsável por toda essa parte sexual do nosso corpo. Ele, se tiver saudável, ele propaga a integração nossa
com o mundo. Se ele estiver doente, ele vai propagar o isolamento, né? Vai causar aquela vontade de se isolar do mundo. Toda a perspectiva desse chakra está ligada às glândulas reprodutivas. E ele é o chakra do eu sinto. Né? Semana passada nós estudamos o chakra básico, que é o chakra do eu sou. Eu sou na Terra, eu sou na Terra, eu estou com a Terra, eu vivo na Terra, eu me amo e me aceito assim como eu sou. É o primeiro chakra, que é o básico. Hoje é o segundo chakra, do eu sinto, né? É aí que a gente vai ter essas sensações do mundo. É a partir desse chakra que a gente vai captar as sensações do mundo. Lembrando, né, que os 3 primeiros chakras aí, eles são os chakras que são a ligação nossa com a Terra, com a matéria, né? E eles são importantes para o nosso equilíbrio enquanto a gente está aqui encarnado na Terra. Então, esse chakra, o chakra genésico, o nome dele em sânscrito é esse aí, que eu não sei ler direito, né? E significa morada do prazer. A localização abaixo do umbigo localiza-se na região do períneo, ou seja, entre o ânus e os órgãos genitais. A cor dele é uma cor alaranjada, o elemento é a água e as funções são a força e a vitalidade física. A energia vitalizante que não for utilizada nas emoções sexuais superiores e no desenvolvimento do intelecto para não causar distúrbios sexuais inferiores e não ativar maus sentimentos, deve ser aproveitada na prática de esportes. Por isso que é tão importante a gente ter uma atividade física, né? Porque tudo que a gente não consegue canalizar dentro dessas emoções sexuais superiores, no desenvolvimento do nosso intelecto, a gente precisa gastar nessas energias nas atividades de esportes, né? Sei lá, uma academia, um jogo, qualquer coisa que a gente possa fazer para movimentar o nosso corpo. Ele vai ajudar no funcionamento e no equilíbrio desse chakra aí. São vários os estudos sobre os chakras. Alguns autores dividem os chakras inferiores em 2, chamando-os de genésico e básico, assim distribuindo suas funções. O básico, que nós estudamos no nosso encontro passado, possui força vitalizadora, conhecida como Kundalini. Eu até falei para vocês que para a gente ativar essa energia da Kundalini, a gente pode botar uma música, né? Entrar em meditação de olhos fechados e dançar. Assim, quando a gente dança, a gente vai estimulando o nosso corpo e a gente vai ativando essa energia da Kundalini, que é a força que nos liga à Terra. Essa força revigora o sexo e também pode ser transformada em vigor mental, alimentando outros centros. E o chakra genésico localiza-se na região dos órgãos genitais, recebe influência direta do básico e regula as atividades ligadas ao sexo, à criatividade, né? Tem uma fala minha, uma reflexão que eu fiz e que está lá no meu canal, que fala exatamente sobre essa questão, né, sexual. Na Idade Média, quando os religiosos disseram, né, que o pecado original de Adão e Eva era o sexo virou um tabu, né? Mas ele é uma função do nosso corpo. Assim como a função excretora, assim como a função digestiva, ele é uma função do nosso corpo. Então a gente não pode banalizar e nem desprezar, porque ele é necessário para muitas coisas que a gente precisa fazer aqui na Terra, né? Então, assim, como eu disse, nada utilizado de maneira excessiva é bom. Nada, absolutamente nada. Tudo sendo utilizado com equilíbrio é importante para os nossos centros vitais, para o nosso corpo se desenvolver de uma maneira saudável na Terra, né? Se nós temos órgãos sexuais, se nós temos aparelho reprodutor, ele precisa ser utilizado de uma maneira saudável na Terra, né? Sem exageros. Quando a gente exagera na comida, por exemplo, a gente come demais,
existe um desequilíbrio no nosso corpo. Assim também nas questões sexuais. Se a gente exacerba as questões sexuais, vai acontecer um desequilíbrio no nosso corpo. Mas se a gente utiliza essas funções com equilíbrio, com harmonia, elas vão ser benéficas à nossa passagem aqui na Terra. Então, às vezes ainda é muito tabu falar sobre a questão sexual, mas na verdade ela está no nosso corpo. Está tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. E ela é importante para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde na Terra, certo? Então é preciso saber também cuidar desse lado sexual sem ter aí, né, dedos para falar sobre isso, falando de uma maneira aberta e sabendo cuidar disso de uma maneira saudável. Então, a gente tem aí o chakra genésico, que é localizado justamente, nessa parte aqui dos órgãos reprodutores femininos e também masculinos. Espera aí que eu passei aqui sem querer. Masculinos. Nessa parte aqui que fica aí o chakra, que é o chakra genésico. Lá, justamente ali na parte em que fica todo o aparelho reprodutor. Então, localiza-se na região dos órgãos genitais, relaciona-se com as glândulas sexuais e com os órgãos sexuais correspondentes, ovários, trompas, útero, testículos e próstata. Supervisionando a reprodução, os órgãos genitais e a energia sexual, a libido. Então, se a gente for fazer uma relação, né, do desequilíbrio deste chakra com algumas possíveis doenças do nosso corpo, olha os órgãos aí que estão relacionados a esse chakra. Então, se a gente tem algum desequilíbrio nesses órgãos, a gente já sabe qual que é o chakra que está desequilibrado e qual que é o chakra que a gente precisa cuidar, então, para poder melhorar todas as questões relacionadas à nossa saúde aí. Como expressa André Luiz, nesse centro localiza-se o Santuário do Sexo, como templo modelador de formas e estímulos criadores. O chakra genésico, ele também é responsável pela nossa criatividade. Então, quando ele está equilibrado, quando ele está harmonizado, a nossa criatividade se expande. Nós somos criadores, co-criadores. A gente co-cria de uma maneira muito mais eficiente quando ele está equilibrado. Está ligado ao instinto primário de sobrevivência do ser humano. Possessividade, força bruta e cupidez são sentimentos negativos ligados a esse centro, né? Então, quando está em desequilíbrio, aí, assim, a gente tem essa tendência possessiva, tendência a resolver tudo na força bruta, né? Que são sentimentos aí negativos. Grande número de abusos e de desvios sexuais é causado pelo desequilíbrio desse centro, influenciado frequentemente pela ação de obsessores que aí encontram um campo fácil para o domínio de suas vítimas, levando-as a desregramentos que parecem simples impulsões naturais de força vital. Podem também, ao contrário, provocar uma falta de sensibilidade, causando frigidez nas mulheres ou impotência nos homens, provocando sérios problemas de relacionamento. Tais espíritos se ligam às vítimas na busca de sensações, quando no uso desregrado do sexo, aumentando em muito o gozo dos encarnados, o que os torna sempre insatisfeitos, insaciáveis, buscando sempre mais, para que tais espíritos usufruam de tal situação. Por isso é importante o equilíbrio, né? Nada além, nada muito e nada pouco. Sempre o caminho do centro. Então, repara que André Luiz fala o santuário do sexo, né? Nada disso é visto como algo negativo pela espiritualidade superior. Pelo contrário, né? Quando um casal se encontra e descobre o amor verdadeiro ali, né? Um amor que é um amor de almas, isso vai acontecer naturalmente. A questão é tudo quando acontece o abuso, e não só na questão sexual, mas em todas as questões da nossa vida. Quando a gente usa as nossas capacidades, sejam elas quais forem, de maneira desequilibrada. Esse que é o grande problema. E se existe um desequilíbrio para menos ou para mais, em todas as questões sexual, isso vai influenciar o nosso corpo e vai abrir portas para obsessão. Tudo que está em desequilíbrio abre portas para obsessão. E a gente dá essa permissão. Por quê? Por causa do desequilíbrio, né? Se a gente está equilibrado,
a gente consegue manter a nossa energia elevada. Se a gente está desequilibrado, a gente deixa as nossas energias caírem e abre portas aí para a obsessão. E a permissão é sempre nossa, né? Então é muito importante a gente lembrar disso. Os obsessores, eles não são maus, eles são ainda ignorantes, eles ainda não conhecem o bem, e eles então se aproveitam de situações, sim, quando é dada permissão por nós mesmos para isso, né? Então é muito importante a gente lembrar disso daí. Esse chakra é o responsável pelo fluxo das energias poderosas que emanam do Sol e da intimidade da Terra. Os clarividentes observam que esse fluxo energético, provindo do âmago da Terra, em simbiose com as forças que descem do Sol, assemelha-se a uma torrente de fogo líquido a subir pela coluna vertebral do homem. Por isso, essa energia é denominada fogo serpentino ou Kundalini. Então, essa mesma energia do chakra básico, a Kundalini, ela também vai fazer com que esse chakra genésico seja também equilibrado. Tem muitos estudiosos que consideram o básico e o genésico como um só, mas a maioria, e inclusive André Luiz, né, separa os dois, colocando cada um com uma função, tendo uma ligação muito forte um com o outro. Essa ligação que nos mantém vivos na Terra, que nos mantém ligados à Terra, que é o planeta que nos acolheu. A gente não pode esquecer disso. A Terra é o planeta que nos acolhe, né? No corpo físico, é a sede energética sutil da sexualidade. Está associado às glândulas e aos órgãos reprodutores, à bexiga, aos intestinos grosso e delgado, ao apêndice, às vértebras lombares. Com relação às emoções, está associado à expressão das emoções sensuais e da sexualidade, refletindo o grau de envolvimento das energias emocional e sexual na vida da pessoa. O modo como ela exprime a sua sensualidade e a sexualidade pode produzir efeitos tanto negativos como positivos. Repare que refletindo o grau de envolvimento das energias emocional e sexual. Por isso que é o eu sinto, porque as emoções começam a ser despertadas exatamente aí, né? E quando, né, essa questão da sensualidade, da sexualidade está equilibrada, beleza, ok, é perfeito. O problema ela tá em baixa ou em alta demais, né? Se você abusa demais da sensualidade e da sexualidade, é um problema. Se você rejeita a sensualidade e a sexualidade, também é um problema. Então a gente precisa, como eu já falei, estar em harmonia com todas as capacidades do nosso corpo. Todas, né? Sempre no caminho do meio, no caminho do equilíbrio e da harmonia. Energias concentradas nesse chakra. As pessoas cujas energias estão concentradas basicamente nesse chakra tenderão a encarar os relacionamentos a partir de seu aspecto sensual e sexual e a considerar as pessoas como objetos sexuais. Existem pessoas que só conseguem ver nas outras, né, objetos sexuais, né? Então, hoje, isso é muito enfatizado, né, pela própria mídia. A questão do corpo perfeito, a questão de alcançar uma imagem que seja perfeita frente aos olhos da mídia, é alguma coisa que exacerba essa questão aí de ser objetos sexuais, né? E aí existe um desequilíbrio. O desequilíbrio para o exagero nas questões sexuais, né? Então, um só conseguiu olhar o outro através do corpo, através da atração que sente por aquele corpo que está ali, né, exposto ou não. Não importa se a pessoa está com roupa ou está sem roupa. A gente precisa ter o senso comum, um senso dentro da gente de não ver o outro como objeto sexual. Né? Os animais não usam roupa e eles convivem naturalmente um com o outro. Nós, seres humanos, temos essa limitação, né? De muitas vezes achar que porque uma pessoa está com uma roupa mais curta ou mais comprida, ela está exagerando nisso ou naquilo e às vezes simplesmente ela se sente bem com aquela roupa. Então a gente começa a entrar no julgamento. E o julgamento
como a gente sempre fala, né, o maior câncer do ser humano. Não importa o tipo de roupa que a pessoa está vestindo, importa o olhar que eu tenho para aquela pessoa. O problema de estar usando roupa A, B ou C é do outro. A minha questão é comigo mesmo. Isso está mexendo com a minha questão sexual, isso está fazendo com que eu veja o outro como um objeto sexual, o problema está comigo. O problema está no meu chakra genésico. E eu tenho que, então, trabalhar em mim isso para poder modificar essa visão e conseguir ver as pessoas de uma maneira normal, independente da maneira como ela esteja se vestindo, se o corpo dela é considerado mais bonito ou mais feio, porque é considerado. Se a gente pegar toda a história do mundo, a gente vai ver que os padrões de beleza vão se modificando de tempos em tempos. Né? Em dado momento da história, as mulheres mais gordinhas eram as mais bonitas. Por quê? Porque elas tinham, na visão das pessoas, mais propensão para a reprodução, e isso era muito importante naquela época. Né? Em dado momento da história, as mulheres mais branquinhas eram as mais bonitas, porque elas ficavam dentro de casa, elas ficavam fazendo o trabalho do lar, né? E então elas eram as mais bonitas. Em outro momento, as mulheres mais morenas eram as mais bonitas. Enfim, de acordo com o tempo, isso vai se modificando, essa questão da beleza corporal, né? E a maneira de olhar da sociedade para a questão da beleza também vai se modificando. Nada disso importa. O que importa é o meu olhar. Que tipo de olhar eu estou tendo para o outro? Eu estou vendo o outro como objeto sexual? Eu estou vendo o outro como julgando a roupa que ele veste? Isso é um problema meu e com o meu chakra genésico. E eu preciso trabalhar isso em mim para me modificar e conseguir lidar com as pessoas de uma maneira tranquila, independente da roupa que usa, do corpo que tem. Eu preciso trabalhar o meu chakra para ele estar em equilíbrio, para eu não exagerar nessa minha visão do mundo. As energias gonadais associadas a esse chakra estão relacionadas à função hormonal das células Leydig, existentes nos testículos e ovários. Essas células produzem testosterona, hormônio que está associado à libido e ao desejo sexual, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, por isso, precisa estar tudo bastante equilibrado para que a gente não exacerbe nem para mais e nem para menos nas questões sexuais. Se a gente tem para menos, né? Se a gente vai se a gente se enche de preconceito, se enche de visões estereotipadas de que o sexo é uma coisa pecaminosa, uma coisa feia, a gente vai limitando, vai podando as nossas capacidades sexuais. Isso também não é bom. Agora, se a gente exacerba, né, e tem tudo, vê tudo como objeto sexual, a gente está indo para o outro lado. O mais interessante é o caminho do meio, o caminho da naturalidade. Né? Assim como todas as necessidades do nosso corpo, o sexo é uma. E o corpo físico do homem e da mulher foi feito por Deus, foi criado por Deus. Então não pode ter nada de tão terrível assim nas questões sexuais, né? As desarmonias desse chakra podem estar envolvidas nas doenças, como câncer cervical e uterino, que é o bloqueio do chakra, colites, síndromes de irritabilidade nos intestinos, tumores na bexiga, má absorção de nutrientes pelo intestino delgado, vários tipos de disfunção sexual, prostatite e dores lombares. Então, tudo que fica nessa região aqui abaixo do umbigo, né, que tem algum tipo de problema, está ligado diretamente a esse chakra, que é o chakra genésico. Verificou-se que muitas dessas doenças estão associadas a vários fatores físicos que contribuem para o padrão final da disfunção celular. Esse chakra, então, que é o eu sinto em desequilíbrio, o que ele causa na pessoa que fica assim latente? Ciúmes, muitos ciúmes, as pessoas desenvolvem, né, esse sentimento de posse do outro, muito exacerbado. Vaidade, e aí a vaidade que ele fala aqui é uma vaidade exagerada que dá valor somente para o corpo físico, porque a gente precisa ter um pouco de vaidade, sim, né? Então tudo dentro do equilíbrio, para a gente poder ficar bem, para a gente ter saúde, né? Então a gente pode ter
Sim, mas dentro de um equilíbrio. Agora, se isso se torna o principal motivo da sua vida, aí já é um problema. Impotência, problemas sexuais, mau humor, desequilíbrio, desânimo, compulsões, egoísmo e inveja. Então, esse chakra em desequilíbrio, ele causa todos esses sentimentos aí que vão fazer mal pra gente. Agora, quando ele está equilibrado, o que ele vai trazer pra gente? Criatividade, né? O chakra sexual, ele traz mesmo essa questão da criatividade muito latente pra gente. Prazer, saúde emocional, autoestima, satisfação, bom humor, tolerância, desejos, beleza e generosidade. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar feliz. Jesus disse pra gente, sede perfeitos, sede felizes. E para a gente estar feliz, a gente precisa estar com o nosso corpo todo equilibrado, né? Se tiver alguma coisa bloqueada, isso não vai deixar a gente caminhar em direção à perfeição, não vai deixar a gente ser feliz. Então, a gente precisa estar com todo o nosso corpo equilibrado para poder caminhar e ser feliz e ser perfeito, como Jesus pediu. Então, né, voltando lá para aquela imagem do início, quando o nosso chakra genésico ou chakra sexual está saudável, a gente tem uma integração com o mundo, a gente tem uma integração com as pessoas do mundo. Quando ele está desequilibrado, a gente entra em isolamento, a gente se fecha para o mundo e a gente não quer mais estar em contato com ninguém. Então é muito importante o equilíbrio também desse chakra. E lembrando, né, dançar, se liberar fisicamente numa dança, num esporte, numa ginástica, isso faz muito bem para esses dois chakras aí, o chakra básico e o chakra sexual, né? Quando a gente tem algum tipo de desequilíbrio nesse chakra, uma das prescrições para a gente equilibrar novamente é a atividade física, né? E a dança, bota uma música bem gostosa, bem dançante, assim, fecha os olhos e começa a dançar. Você vai ativar a energia da Kundalini, que vai fazer com que esses dois chakras possam estar mais harmonizados. Então, eu trouxe aqui para vocês o link da meditação que equilibra o chakra sexual ou o chakra genésico. Ela dura 5 minutinhos, ela faz o desbloqueio do prazer, novas ideias e mudanças de comportamento. Então esse aí é o link para que vocês possam acessar essa meditação. Eu aconselho que vocês façam ela durante essa semana toda, né? Que nem a gente fez na semana passada do chakra básico. E assim, nessas 7 semanas que a gente cada semana vai falar de um chakra diferente, a gente vai equilibrando esses chakras um por um, até chegar, né, no chakra coronário, que é o 7º chakra. Então, semana passada a gente fez a meditação, né, durante toda a semana, equilibrando o primeiro chakra, que é o básico. Eu passei lá o link da meditação para vocês. E hoje eu peço que vocês façam durante essa semana, né, no nosso próximo encontro, a meditação que dura só 5 minutinhos, desse chakra aí, que é o chakra sexual. Para meditar, a gente precisa tentar buscar, exercitar o não pensamento. Quanto mais a gente consegue não pensar, mais a gente entra em estado meditativo, né? Então fecha os olhos, põe a música, fecha os olhos, fica numa posição confortável. Se você não consegue ficar sentado, não tem problema, pode deitar, né? Numa posição que você se sinta confortável para poder relaxar. Fecha os olhos, se aprofunda, começa a entrar em conexão com a sua própria respiração. Inspira, expira, inspira, expira, fica só focado na respiração. Se um pensamento vier, deixa ele passar, não se julga. Se vier outro, deixa ele passar. Nos primeiros momentos em que a gente vai entrando em meditação, os pensamentos vão vir, porque nós estamos viciados neles. Mas quanto mais a gente vai treinando, né, a meditação, menos a gente consegue, mais a gente consegue afastar os pensamentos, menos a gente vai conseguir pensar. A gente vai conseguir ficar em contato com a gente mesmo. Quando a gente, então, para de pensar totalmente, é que a gente entra em contato com o nosso eu mais profundo, com o reino de Deus que mora dentro de nós. E a gente acessa muitas respostas que a gente está procurando fora, mas que estão dentro.
a meditação ajuda muito nesse processo nosso.
Então, pessoal, por hoje era isso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês nesse processo, né, do autoconhecimento, do equilíbrio. A gente está aí trabalhando os chakras na visão espírita, né? A gente vê que o André Luiz vai falar muito sobre isso nos livros dele, e é muito importante que a gente atente para isso, porque se a gente se equilibrar na questão dos chakras, todo o restante vai se equilibrando junto. Então, muita gratidão pela companhia de vocês e até semana que vem. Beijos a todos.